A paz do Senhor a todos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero Leandro Pipoli e nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição de hoje vai ser a lição de número 4, que tem o título O Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4 e o versículo 14. A verdade prática nos diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Vai ser a leitura bíblica que nós vamos tomar como base do ensinamento no dia de hoje. A introdução. Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. A palavra-chave: Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele começa então o seu ministério. E o nosso tema da nossa lição é o Ministério Avivado de Jesus Cristo. E nós vamos aprender alguma coisa sobre o ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ver que o ministério de Jesus Cristo, ele sempre teve a atuação do Espírito Santo, assim como deve ser na vida de todo o cristão. Já logo na introdução tem grandes lições valiosas para nós. Nós possamos ver que quando Jesus Cristo ele começa então o seu ministério, a sua fama começa a percorrer por toda aquela terra. Isso porque pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Ora, Jesus ele vai para a Galiléia não por simplesmente ele querer ir para a Galiléia, ou simplesmente ele desejava rever os seus amigos ali, ou ele gostava daquela região. A palavra de Deus nos fala que pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. E a sua fama ele percorreu por todo lugar. Não que Jesus estava buscando fama, mas quando a pessoa ela está trabalhando na obra de Deus, aqui no nosso caso, o nosso mestre estava predisposto a cumprir o seu chamado aqui na terra, começou a ter grande repercussão os seus ensinamentos, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O povo começou então a olhar para o Senhor Jesus Cristo e a sua fama percorreu. Não que Jesus queresse fama, e também não é errado ter fama. Nós observamos que a fama é que percorreu. Jesus não estava correndo atrás de fama. Hoje, infelizmente, muitos correm atrás de fama, mas quando a pessoa ela está predisposta a fazer a vontade de Deus, muitas das vezes essa pessoa ela fica visível aos olhos dos homens, mas não que a pessoa ela quer a fama, mas só que pela atuação do Espírito Santo, Jesus opera grandemente na vida dela e as pessoas geralmente comentam, né? Então não é errado ter fama, o que é errado é correr atrás da fama, né? Então nós vamos ver, meus irmãos, que além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob autoridade do Espírito Santo. Eu já quero ler com os amados irmãos Marcos capítulo 1 e o versículo 22, que nos diz assim: E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, Jesus, quando ele ia ministrar a palavra, ele ia trazer as suas doutrinas, os seus ensinamentos, tudo isso era proclamado sobre a autoridade do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. E as pessoas então admiravam, e essa autoridade era a propriedade do que estava falando.
Quando nós olhamos para os escribas eles eram escritores, né? Eles copiavam a lei, né? E com isso, devido a eles copiar, fazer várias cópias da lei, eles guardavam muita coisa na sua mente, né? Mas só que devido a isso, eles começaram também a interpretar a lei. É da onde surgiu também as tradições dos anciões, né? E eles se focaram muito pela tradição, pelo legalismo, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode fazer. Isso pode, mas só que aquilo não pode. Eles começaram então a cercar a lei, a palavra, né? Com as suas tradições. E com isso, os seus ensinamentos eram frio, calculista. Não tinha a virtude do Espírito Santo. Agora chega Jesus Cristo agora ensinando sobre a autoridade do Espírito Santo, cheio de graça. E as pessoas então começaram a admirar os ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos dos escribas eram baseados no legalismo, puramente legalista. E Jesus, devido a sua fama ter percorrido, Jesus Cristo, devido aos seus ensinamentos que ele estava dando, e as pessoas admiravam as palavras de Jesus Cristo também sofreu grande oposição. Ora, quando a pessoa ela está predisposta a fazer a vontade de Deus, as pessoas, tem muitas pessoas que elas abrem o seu coração, dão ouvido para a palavra de Deus, mas só que tem muitos também que começa a perseguição. E nós vemos também que Jesus Cristo ele sofreu oposição também no seu ministério. O ministério pode ser até avivado, mas perseguições sempre vai ter de quem está fazendo a obra de Jesus Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 4, o versículo 28 ao versículo 30. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ora, Jesus ele tinha por costume de ir na sinagoga. E sempre lhe davam oportunidade e ele trazia os ensinamentos. E quando as pessoas, muitas das vezes, o ensinamento não era do agrado de muitos. E muitos começaram a se irar. E com isso, quereram matar ao Senhor Jesus Cristo. Perseguiram. Jesus também sofreu oposição no seu ministério. Meus irmãos, se os nossos vídeos estão sendo de útil para vocês, eu peço agora encarecidamente que vocês venham se inscrever no canal, venham compartilhar, venham deixar o seu like, se assim for do agrado dos irmãos e das irmãs. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. Quando nós olhamos o Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalhando em todas as áreas na vida de Jesus. Então agora nós vamos ver no nascimento de Jesus. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Agora, o nascimento de Jesus Cristo, ele foi de forma miraculosa. Ou seja, o Espírito Santo agora estava trabalhando nisso. O Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, cobrirá com a sua sombra. E aquela mulher, então, agora, que era virgem, não tinha conhecido homem nenhum, agora se achou grávida de Jesus Cristo. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o nome do Senhor Jesus Cristo, é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Olha só que coisa maravilhosa. E Deus se fez homem e habitou entre nós.
Eu quero ler com os irmãos João capítulo 1 e o versículo de número 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só que mistério é esse, meus irmãos, que mistério glorioso. Agora, Deus encarnado agora e nasceu através de Maria. Isso é um grande mistério e muitas das vezes nós não conseguimos entender isso, porque a nossa mente é tão limitada que nós conseguimos entender ou compreender as coisas simplesmente devido pelas experiências ou por experimentos. Aquilo que nós não passamos, aquilo que nós não experimentamos, aquilo que nós não temos experiência, é difícil a nossa mente compreender, mas nós sabemos que nós devemos entender isso pela fé. Assim como diz a palavra de Deus, né? Que pela fé entendemos que o mundo, né? Os mundos foram criados, né? Então tem coisas que nós simplesmente entendemos pela fé. Agora, nós devemos entender da seguinte maneira: a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é uma pessoa, e aqui nessa terra, quando nasceu, ele estava agora tanto em forma de Deus, né? E também na sua forma humana, as suas duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Isso é um grande mistério no qual nós não vamos compreender, né, meus irmãos? Porque a nossa mente é muito limitada. E aqui os estudiosos chamam isso aqui da união hipostática, ou seja, as duas naturezas em Jesus Cristo. Tanto a natureza divina quanto a natureza humana na pessoa de Jesus. Mas nós devemos entender e compreender que Jesus Cristo veio em forma de homem, né? Assim como diz Filipenses capítulo 2 e o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Os homens deste mundo, meus irmãos, eles querem grandeza, eles querem posição. Os homens deste mundo, eles querem ser semelhante a Deus, mas nós vemos aqui que agora Deus sendo homem, o homem quer ser Deus, mas Deus que ele quis ser homem e passar aqui por essa terra e nos deu a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, no nascimento de Jesus Cristo, nós vemos a atuação, o Espírito Santo trabalhando nesse grande mistério da encarnação. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Meus irmãos, olha só que coisa maravilhosa aqui para nós, né? Aqui nós vemos a manifestação da Santíssima Trindade. Jesus Cristo como Filho saindo das águas. A voz de Deus Pai falando: este é meu Filho amado, em que me comprazo. E o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, né? Veio sobre Jesus Cristo. Isso é inegável, meus irmãos. Não tem como negar a Santíssima Trindade aqui na passagem do batismo de Jesus Cristo. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, né? Isso é maravilhoso, isso é evidente para nós, né? Não tem como nós negarmos isso aqui, né? Então nós percebemos também no batismo de Jesus Cristo, antes dele iniciar o seu ministério, ele batizou
ele foi batizado por João Batista, né? E nós vemos ali o Espírito Santo sobre Jesus Cristo. E aqui nós vemos de forma bem clara a Santíssima Trindade. Isso é maravilhoso. Não que nós cremos em 3 deuses, isso jamais. Nós cremos em apenas um Deus. Isso para nós, meus irmãos, é um pouco difícil de nós compreendermos, mas a gente tem que ter na mente que Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, essas 3 pessoas, elas formam uma divindade, elas compartilham a mesma divindade. Tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, eles têm os seus mesmos atributos, pelo fato deles compartilhar essa mesma divindade, né? Na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nós devemos observar que Jesus foi conduzido pelo Espírito, né, ao deserto. E em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Meus irmãos, na tentação, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ali e Jesus foi tentado por Satanás ali. Ali nós vemos 3 grandes formas em que Satanás tentou a Jesus Cristo, ou em 3 grandes áreas, que seria na área da fome, das necessidades básicas. E na segunda tentação foi sobre a sua identidade. E a terceira sobre as glórias terrenas, né? Então, nessas 3 áreas, Jesus Cristo foi tentado nas suas necessidades básicas, também sobre a sua identidade e também sobre a soberba desta vida, né? De ter as glórias de todo este mundo, né? E hoje também não é diferente. O homem ele é tentado, meus irmãos, em várias áreas, especialmente nessas 3 áreas também. Satanás fica tentando todos nós, tanto nas nossas necessidades básicas. Aqui nós devemos entender que nós somos dependentes de Deus. Olha só na oração do Pai Nosso, que o Senhor, agora o homem ele agradece a Deus pelo pão de cada dia. Ou seja, o nosso sustento vem de Deus, nós devemos confiar no Senhor, né? Que o Senhor provê todas as coisas para nós. E hoje também sobre a identidade. Os homens são tentados pela sua identidade. Agora sempre Satanás estava falando para o Senhor Jesus Cristo: tu és o Filho de Deus. Olha só, colocando em dúvida a sua identidade, para que Jesus venha cair em tentação e fazer essas coisas para o seu bel prazer, né? Para o seu próprio benefício, né? Vamos ler 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo e o versículo 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só as 3 áreas aqui também, né? A concupiscência da carne, né? Os desejos carnais, e também a concupiscência dos olhos, aquele que nos chama a atenção, né? E também sobre a soberba da vida, da pessoa querer as fama, querer a glória de todo este mundo, né? E Jesus Cristo, ele foi vencedor, porque Jesus Cristo, ele estava dizendo: está escrito. Ou seja, ele apresentava a palavra de Deus também, né? É por isso que nós devemos meditar, compreender e entender a palavra de Deus, para quando vir a investida de Satanás contra a nossa vida, a gente possa ter a palavra de Deus guardada também em nossa mente, em nossos corações, e vamos também dizer igual o Senhor Jesus Cristo, mas também está escrito, né? É a palavra de Deus para os nossos corações. O Espírito Santo no ministério de Jesus.
A leitura bíblica em classe, nessa lição, mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui, ele foi ungido, né, pelo Espírito Santo para executar a sua tarefa aqui na terra, o seu ministério aqui na terra. E um deles era evangelizar o pobre. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessavam pela palavra de Deus. Agora, por que isso, né, meus irmãos? Por que muitas das vezes a pessoa, porque ela tem uma condição financeira bem, né, ela não se interessa tanto pela palavra de Deus? Vale lembrar que a gente não estamos generalizando, né? Isso jamais, né? Porque Deus também ele não faz acepção de pessoas. Mas eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 6 e o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E tesouro aqui, meus irmãos, é aquilo onde nós guardamos algo de valor. Ou seja, aonde estiver o valor que nós temos, o nosso coração vai estar nisso. Hoje as pessoas querem colocar o valor no dinheiro. O que estamos valorizando nesta vida, meus irmãos? Aonde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. A pessoa ela pode ter riquezas, sim, mas o coração dela não está nisso. Ela pode ter muito dinheiro, mas só que a confiança dela não está no dinheiro, está no Senhor Jesus Cristo, né? E o Senhor também ele veio para curar os quebrantados de coração, né? Quebrantados de coração são os humildes, né, meus irmãos? O coração humilde. E ele também fez convite aos cansados e oprimidos. Apregoou liberdade aos cativos. Vamos ler? João capítulo 8 e o versículo 36 nos diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Jesus Cristo veio trazer liberdade aos cativos, tirar as cadeias que prende as pessoas, as cadeias do pecado. E Jesus Cristo agora veio para libertar. Basta a pessoa crer na palavra do Senhor, crer na pregação do Evangelho e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E Jesus também ele veio para dar vista aos cegos. Vamos ler, meus irmãos, segundo Coríntios capítulo 4 e o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E cego aqui, que Jesus veio trazer vista aos cegos, embora Jesus Cristo ele curou muitos cegos, né? Pessoas que não estavam enxergando, pessoas que eram cegas de nascença, Jesus curou, né? Mas o cego aqui é o cego espiritual, no qual o Deus deste século, que é o inimigo das nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos, de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E a nossa obrigação levar o Evangelho para que essas pessoas elas possam abrir os seus olhos, porque Jesus Cristo assim veio para isso, meus irmãos. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Homens de consciência cauterizada, o que seria isso? Cauterizar é pegar um ferro quente e colocar ali, vai estar cauterizando. E esses homens estão com as suas mentes cauterizadas, trazendo falso ensinamento para cegar os olhos de outros. E nós devemos meditar na palavra de Deus, porque Cristo já nos abriu os nossos olhos. E agora nós enxergamos o Evangelho e vamos ficar firme na fé em Jesus Cristo, porque o inimigo está ao derredor, bramando como leão, procurando aquele que ele possa tragar. Agora Cristo já abriu nossos olhos, nos deu vista. Outrora éramos cegos, agora Cristo nos deu vista, agora nós possamos
compreender o verdadeiro evangelho. Então vamos, meus irmãos, firmar na palavra de Deus para que esses homens hipócritas que pregam mentira, que têm a sua consciência cauterizada, que se apostataram da fé, quando ele vir com as suas mentiras, estamos preparados e firmes para responder a esses homens aqui, porque hoje estamos de olhos abertos, porque Cristo nos deu vista. Jesus e a oração em seu ministério, o valor da oração. No Sermão do Monte, ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Olha só a oração do Pai Nosso, né? Nós devemos entender que nós temos um Pai, e esse Pai, ele cuida de nós. Nós devemos exaltar o teu santo nome, nós devemos desejar o seu reino. Venha a nós, né, o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida. Ali é uma oração modelo, no qual nós devemos sempre entender que Deus é o nosso Pai, devemos sempre exaltar e glorificar o teu santo nome, sempre desejar o reino de Deus em nossas vidas, no qual a palavra de Deus fala para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entender que a vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida e que nós somos dependentes de Deus, no qual Deus nos concede o pão diário para nós. Devemos confessar também os nossos pecados diante de Deus. E esta oração, ela revela uma vida humilde, quebrantada diante de Deus. Nós, meus irmãos, devemos ter essa vida humilde diante de Deus. Devemos compreender nessa oração aqui, é a oração do Pai Nosso, né? Assim como nós a conhecemos. E muitas pessoas recitam essa oração, mas não entendem o seu verdadeiro significado. Não que nós devemos ficar repetindo essa oração, mas é uma oração modelo para nós, no qual nós devemos entender o seu real significado. Vamos ler, meus irmãos, Lucas, capítulo 18, o versículo 11 ao versículo 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Na nossa oração diante de Deus, irmãos, devemos se submeter à vontade do Senhor, devemos se humilhar perante Deus. Muitos querem colocar as suas próprias justiças diante de Deus, e isso não vale nada. Devemos ter um coração quebrantado e humilde quando nós vamos prostrar diante do Senhor, quando nós formos fazer as nossas petições, a nossa oração diante de Deus. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos diz assim: orai sem cessar. E Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mas na sua forma humana, né, na sua condição humana, ele tinha essa necessidade de oração, de estar em comunhão com o Pai, de estar em profundo relacionamento com o Pai. Se Jesus Cristo, meus irmãos, que é Deus, ele orou, quanto mais nós.
Nós devemos estar sempre buscando ao Senhor em contínua oração. Que coisa maravilhosa! E assim nós vamos ter mais intimidade com o Senhor. A oração, ela é fundamental, uma vida de oração. Assim também Jesus Cristo, ele teve a sua vida. E quando Jesus Cristo, em várias decisões que ele ia tomar, decisões importantes que ele ia fazer, ele sempre orava antes. Nós vemos quando Jesus Cristo foi escolher os 12 discípulos, ele passou a noite em oração. Em várias ocasiões nós vimos Jesus Cristo orando ali no Getsêmani, antes da crucificação. Jesus Cristo também orando ali ao Pai, né? Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só, meus irmãos, Jesus Cristo agora humilde, pedindo para que o Senhor faça a vontade dele. E ele muito bem sabia qual que era a vontade do Pai, e assim ele se entregou para nos resgatar do mundo de pecado. Uma vida na unção do Espírito. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo na música cristã. E devido a isso, meus irmãos, muitos acabam caindo na sua rotina. Mas nós devemos entender que tudo que nós estamos fazendo para Deus, devemos fazer com o coração voltado para a obra do Senhor. É por isso que nós devemos estar sempre buscando o avivamento espiritual, para que quando nós vamos fazer algo para o Senhor possa confirmar o que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo com o coração quebrantado diante de Deus, com o coração piedoso diante de Deus. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são alimento espiritual diário e permanente de todo o obreiro avivado na obra do Senhor. Devemos estar buscando sempre isso. A oração, devemos estar orando, jejuando, estudando, meditando na palavra do Senhor. Assim nós vamos ter uma vida avivada. O que nós vamos fazer, o Senhor vai estar confirmando tudo aquilo que estamos fazendo. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Que coisas são essas aqui que nós devemos fugir? Quando nós lemos os versículos anteriores, nós compreendemos que nós devemos fugir da soberba, da ganância. Nós devemos fugir dessas coisas e buscar o quê? A justiça, a piedade, a fé, a caridade. É isso que o obreiro tem que ter na sua vida para ter um ministério avivado diante de Deus. A unção na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial da igreja. Quem pensa isso, meus irmãos, pensa muito errado, né? Porque nós somos sacerdócio real de Deus. E Deus nos chamou todos para a sua obra, para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos, todo crente precisa comunicar o Evangelho, levar a palavra de Deus e ter uma vida avivada, cheia da unção do Espírito Santo na sua vida. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. E Deus, Ele vai capacitando a cada um segundo a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós devemos ser exemplo na onde nós passamos, na escola, na faculdade, no nosso trabalho, onde nós for. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Ver o brilho de Cristo resplandecendo em nossas vidas. A conclusão. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente?
Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. E eu lhe peço para você mais uma vez, venha se inscrever. Se esses vídeos está servindo para você, está trazendo algo benéfico para a sua vida, que você possa nos ajudar se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu like. O seu comentário também é muito importante para nós. Tem vários irmãos comentando nos nossos vídeos e isso é importante, né? Estamos lendo todos os comentários e, na medida do possível, também respondendo a todos. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.